Vamos lá, pessoal. Eu, Leandro Twin, na verdade Leandro Lima, né? Já fui obeso, tá? Já tive percentual de gordura acima dos 40%. Então é muito do meu interesse estudar sobre obesidade, foi por isso que eu comecei aqui, aquela coisa toda. A pergunta que eu escuto é: dá para ser obeso e ter saúde e ser saudável? Ter saúde e ser saudável são coisas diferentes. Não, eu não entendi, Leandrão. Vamos lá, eu vou explicar. Clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Só um aviso, tá, pessoal? Por favor, vamos ter, né, um mínimo de dignidade aqui, que eu não tô querendo falar de gordo, de não sei, porque tem um grupo, né, que defende, que quer ser como... Pra mim não interessa isso aí, tá? Você, como você quiser, pra mim não ligo. Eu só quero que você entenda o seguinte, eu tô discutindo aqui ciência, tá? Seguinte, dá pra a gente ser obeso e ter saúde? Então já começa aí, o que é saúde? Certo? Vamos buscar lá na Organização Mundial da Saúde. Você vê que eu estou sempre tirando o meu da reta, que é para não sobrar para mim. O que é saúde? Saúde é um equilíbrio físico, mental e social. Então sim, se você é aquele cara que calcula as calorias da sua dieta e quase fica louco com o negócio, balança, tira 2 grãos de arroz e você não tem paz mental, você não tem saúde. Por quê? Porque fisicamente você está comendo legal e tal, mas você está ficando louco da cabeça. Certo? Da mesma maneira que, não, Leandrão, pra mim é tranquilo, eu gosto de calcular, acho até divertido, aí joga um grão de arroz pra lá, já corta um grão de feijão no meio, sabe assim, coisa bem chata, rígida. Só que assim, eu sinto falta de jantar com a minha mamãe. Ou seja, você tá doente socialmente, certo? Você sente falta de trocar uma ideia com seus amigos, aquela coisa toda, porque eles vão beber alguma cervejinha e você... Então assim... Vocês entenderam, tem que ter o equilíbrio físico, mental e social. Beleza. Vamos assumir então que esse indivíduo, ele está obeso, certo? Mas os marcadores de saúde dele estão bons. Então o colesterol está bom, glicemia está boa. E isso nós chamamos, tem uma nomenclatura para isso. A ciência deu, não o Leandro Twin, obesos metabolicamente saudáveis. E sim, esses obesos que não tem pressão alta, colesterol, nada, tipo, colesterol alto, o cara tem que ter colesterol para viver. Realmente eles são de um grupo de risco muito menor, mesmo tendo um IMC, índice de massa corpórea elevado, percentual de gordura elevado, do que obesos que já têm marcadores de saúde ruim. Isso aí é óbvio. Então dá para ser um obeso com saúde? Então dá, certo? Mas ele é saudável? Pô, Leandro, não é a mesma coisa? Vamos chegar lá. Nós temos que lembrar também que temos indivíduos que estão obesos, pessoal, e tem muita gordura visceral, certo? Já outros não. Leandro, qual que é a diferença de gordura visceral? Eu já fiz vídeo sobre gordura visceral aqui, tá? Lembra de procurar Leandro Twin mais tema, como é que a gente mata essa gordura visceral. A gordura visceral é aquela que deixa a barriga dura. Sabe aquele cara que tem aquela barriga e a barriga dele é durinha? Por quê? Porque a gordura está no meio dos órgãos e está empurrando a parede abdominal para frente, então é dura. Essa gordura é a que mais mata. Como você também conhece aquele perfil de pessoa que tem aquela barriga mais mole, certo? Por quê? Porque a gordura dele está subcutânea. Obviamente, a quantidade de gordura excessiva não é legal, porém essa daí é menos pior do que a gordura visceral. Então vamos agora discutir sobre saúde e saudável. Olha só, eu, Leandro Twin, vou lá e tiro meus exames de sangue, controlo os marcadores ali, tudo bom, tudo dentro. Então, eu tenho saúde, certo? Ok, beleza. Só que eu vou começar agora a fumar 20 cigarros por dia. Beleza. Daqui a um mês eu vou tirar meus exames novamente. E de novo, bate todas as taxas. Eu tenho saúde? Tenho. Sim. Porque eu tirei os exames e tá tudo certo. Pelo menos o que eu consegui ver, né? Que tem esse ponto também. Mas eu sou saudável? Eu tenho hábitos saudáveis? Não. Eu sou fumante. Ou seja, dá para ser fumante com saúde? Dá. Assim como dá para ser obeso e ter saúde. Só que eu não tenho hábitos saudáveis. Como que fica isso aí em longo prazo? Porque eu já atendi vários fumantes que treinam, fazem dieta e as taxas batem. Só que se eles continuarem fumando assim, ele vai ter CA. CA é o quê? É câncer. Ou seja, o cara tem saúde, mas não é saudável. Porque ele está indo adiante do câncer. E é isso que as pesquisas nos mostram.
Um obeso pode ter as taxas legais, sim, tá? Principalmente os ativos. Só que fizeram um acompanhamento de longo prazo com esse grupo. Como é que chama o grupo? Obesos metabolicamente saudáveis. E foi observado que, ao longo dos anos, esses obesos começaram a desenvolver síndromes metabólicas. Assim como um fumante de curto prazo pode não ter piora da tua saúde, mas de médio e longo prazo, sim, vai ter. Ou seja, naquele momento, a pessoa consegue ser obesa e com saúde? Consegue, mas por ela não ter hábitos saudáveis, ao longo do tempo, ela não tinha risco cardiovascular, ela não tinha diabetes, pressão alta, dislipidemia, nem nada. Só que ao longo do prazo se construiu. E obviamente, quanto maior o tempo de obesidade, somado então às síndromes metabólicas, mais rápido o indivíduo se adoece e morre. Logo, você consegue ser um obeso com saúde, mas vivendo em hábitos não saudáveis, você tende a ser, isso é cientificamente, tá? Você tende a ser um obeso doente. Então, quando alguém falar para você que está gordo, mas tem saúde, você pode concordar com ele e falar, não, beleza. Mas será que o teu estilo de vida vai te deixar com saúde para sempre? Aí, claro, sempre tem argumentação reversa. Mas você também pode se cuidar, porque tem cara que faz dieta, treina e dá um CA nele, dá um câncer nele. É verdade. Mas você imagina se ele não se cuidasse. Então, realmente, nós temos cargas genéticas diferentes. Tem gente que tem o coração mais forte do que outro. O cara era gordo a vida inteira e morreu com 85 anos de infarto. Pô, mas 85, você viu que não tem nada a ver. Mas e se esse mesmo indivíduo tivesse treinado a vida inteira, feito dieta a vida inteira, se conservado magro, será que ele não viveria mais do que 85 anos? Porque não se trata de viver mais do que o outro. Se trata de comparar você consigo mesmo. Tem pessoas que, quando nascem, são biologicamente mais fracas e vão viver menos do que outras. Não importa o que ela fizer. Só que, se ela se cuidar, ela vive o seu melhor, explorar o próprio potencial. Sobre o IMC, tá, pessoal? Isso daí, para quem treina, não serve para nada, porque ele coloca peso, altura e diz se você está obeso ou não. Então, quer dizer, se pegarem o Ronnie Coleman em 2006, ele dá como obesidade mórbida e, obviamente, um cara que tem 3, 4% de gordura, ele não é obeso. Então, não vamos usar o IMC para quem faz musculação, tá? Isso não é interessante. Nós vamos usar o percentual de gordura. Homens, considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, saudável, como 12 a 18%, e mulheres de 18 a 24, 26%. Lembrando que temos pessoas que têm mais predisposição a ter mais gordura corporal, eu, por exemplo. Então, se eu fico entre 16 e 18, e o indivíduo que tem facilidade de magreza fica por volta de 12, tudo bem, porque nós temos que respeitar a nossa individualidade biológica. É claro que 18% não tem um nível de definição legal, a gente pode buscar diminuir para satisfação pessoal e tal, mas aí sim, se eu ficar entre 12 e 18 homem e todas as minhas taxas derem boas, é um bom valor para a gente se trabalhar para o longo da vida, respeitando sanidade mental e a parte social. Eu vou deixar vocês então agora com o meu vídeo de relato de como eu perdi 36 quilos em 5 meses e não voltei mais a engordar. Porque você já percebeu que você tem que emagrecer e nunca mais voltar a engordar. Perder peso, mais ou menos falando, qualquer um perde. Agora, se manter magro já é um processo muito mais difícil, que requer muito mais inteligência. Então, eu queria compartilhar com vocês o meu relato e de coração ajudar você que está aí. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.